porque atender um adulto na psicopedagogia exige um olhar diferente do atendimento psicopedagógico infantil. O atendimento psicopedagógico adulto não é um processo de adaptação do atendimento infantil. Quem atende o adulto com a mesma percepção do processo avaliativo infantil perde o essencial do processo e você vai entender isso neste vídeo. Então já clique em se inscrever para não perder conteúdos importantes como este. Quando você esquece de clicar em se inscrever, você perde às vezes conteúdos do canal. Então se você quer assuntos como este aí no seu feed, não se esqueça, clique em se inscrever aqui. Já clicou? Tô esperando, hein? Então vamos pro vídeo. Para começar o vídeo, já vou explicando que o atendimento psicopedagógico infantil não é igual ao atendimento psicopedagógico adulto. O adulto, gente, ele não aprende do mesmo jeito da criança. Inclusive, ele não vai chegar aí na sua clínica, no seu lugar de atendimento, com a mesma queixa que os pais chegam sobre a criança, que geralmente é a dificuldade escolar. Porque esse não é o ambiente, a realidade que o adulto vive, não é mesmo? O adulto não está frequentando mais uma escola. Geralmente ele está ali no ambiente de trabalho e percebe as dificuldades ali, naquele ambiente, naquele universo, naquela atmosfera. Geralmente ele chega no nosso consultório com muitas crenças de fracasso, muitos pensamentos negativos sobre si mesmo, já dizendo que não consegue, que não aprende de jeito nenhum. E como saber se a dificuldade daquele adulto é uma dificuldade cognitiva? Porque às vezes, olhando com mais atenção, olhar ali mais analista, percebemos que às vezes é somente um bloqueio. O que acontece? A gente sabe que as dificuldades que não foram tratadas na infância, elas perseguem aquele indivíduo até a fase adulta, que é onde elas vão surgir novamente, né? Onde esse adulto ele vai entrar ali no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico e vai perceber aquelas dificuldades, que pode ser várias dificuldades. Dificuldade para memorizar um determinado assunto, ou vamos supor, uma mulher de 25 anos que estava na capacitação de um trabalho novo, de um emprego novo que ela conseguiu, e ela simplesmente não entendeu nada. Ela achou aquele assunto assim genial, muito interessante, mas aquilo não firmou na cabeça dela, não fixou, ela não conseguiu entender, né? Ou então, minha filha, gente, ali brincando. Então, se você ouvir qualquer barulhinho aí suspeito, é ela brincando ali, batendo na caixa. Então, apesar que as dificuldades, elas foram na infância daquele indivíduo e percorreu até a fase adulta, não significa que a gente vai tratar do mesmo jeito que a gente trata, faz a intervenção com a criança, mesmo se for o processo avaliativo. Porque no adulto, essas dificuldades elas já vêm ali misturadas com a história de vida, com as crenças de incapacidade, com as frustrações. Então, no atendimento com adulto ou idoso, tá, gente? Apesar de que eu tô refrisando aqui a palavra adulto, mas é com idoso também, a gente vai ter que escutar além da queixa. E nessa avaliação a gente não vai começar pelo teste, a gente vai começar pela análise e coerência entre discurso, avaliação e desempenho. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando com uma adulta que eu vejo que ela tem muita capacidade para trabalhar, mas eu percebo também que essa dificuldade dela é um eu não consigo que foi cristalizado ali na cabeça dela e que ela realmente tem uma dificuldade, mas não é do tamanho enorme que ela acha que ela tem. Então é uma dificuldade não incapacitante de fato. Ela não está incapacitada para trabalhar. Mas esse eu não consigo está tão cristalizado na cabeça dela que ela realmente não vai conseguir de jeito nenhum. Então a gente precisa entender isso. É uma dificuldade, né? Essa paciente ou esse paciente que chegou até você, ele realmente tem uma dificuldade, ele tem um TDAH? Então a gente já puxa para análise de memória de trabalho, sequenciação, tomada de decisão. Aí eu já tenho um pré-roteiro avaliativo estabelecido. Deu para entender como é que é sério a avaliação psicopedagógica?
como é importante a avaliação psicopedagógica. É exatamente isso que nós, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, vamos investigar. E uma pista leva a outra, A gente vai ligando, né? É o que a gente chama de raciocínio clínico. Só que cada indivíduo é um ser diferente do outro. Então, esse caso que eu trouxe aqui para vocês, que serve como análise de caso para vocês também, não é o mesmo que vocês têm aí na clínica. Então, na avaliação com adulto, a dificuldade ela vai apontar um caminho. Só que só olhar clínico que vai definir como é que vai ser a estruturação avaliativa e, posteriormente, interventiva. Então, eu quis trazer aqui para você, nesse vídeo, para você entender mais ou menos como é que funciona o atendimento do adulto. Eu sei que muita gente tem dúvidas de como utilizar a EOCA, por exemplo, no atendimento adulto. Pode utilizar no atendimento com adulto, sim. Você sabia disso? Você só vai mudar os instrumentos de dentro. Você vai colocar uma revista mais adaptada para o público adulto. Você pode colocar, assim, alguns materiais, mas não deixar tanto infantilizado. Mas não deixar tão infantilizado quanto a gente deixa, né? Quando a gente vai atender uma criança, por exemplo, né? Então, você vai adaptar ali para o público adulto. Então, sim. E a EOCA vai trazer muitas revelações ali com aquele adulto, sim. Inclusive, como ele se comporta diante dos materiais escolares, né? Se ele tem algum trauma, ou se ele gosta de fazer aquilo, gosta de desenhar, enfim. Esse foi só o primeiro vídeo sobre este tema, porque ele é um tema muito amplo. Então já se inscreva aí para não perder os próximos conteúdos, tá? Espero que você gostou desse vídeo. Curte e comenta aqui, vai ser um prazer ajudar você. Um beijo e tchau, tchau!